Amor livre. Livre do quê? Em algum nível vai haver um imperdido. É a frustração com que não encontramos naquilo que nos prometeram dar. E de onde veio essa promessa? A suposição de que o sujeito que está lá está gozando mais. A possibilidade de liberdade dentro do amor? Ah, não há? Como que é isso? E aí, amor livre é putaria regulamentada? Bem, acho que essa pergunta já tem muita coisa dentro dela, mas a gente pensou que inicialmente a gente tem duas questões, né? O que é amor livre e o que é putaria regulamentada. E aí, meninas? Bom, se a gente está colocando a questão do livre em seguida do amor, quer dizer que há possibilidade de liberdade dentro do amor? Ah, não há? Como que é isso, né? E essa história de putaria regulamentada me faz pensar que por trás dessa questão, ou dessas questões, tem uma outra aí, que é a questão da traição. Qual que é a traição que a psicanálise se debruça sobre, né? Bom, me parece quase instantâneo, né, pensarmos no que o Lacan traz, pensando aí o Lacan, né, como um dos leitores, né, da obra freudiana, psicanalista francês, no seu ensino, né, um dos seminários dele, o seminário 7, que é justamente onde ele fala sobre a ética, né, da psicanálise, ele traz que a traição que a qual um sujeito pode, né, ser atravessado por ceder ao próprio desejo, né? Então, a traição do próprio desejo. Quando você está falando do próprio desejo e do desejo como traição ao próprio desejo, o que você está chamando de desejo? Bom, porque senão a gente pode pensar que é tipo vontade. Ah, não, mas aí ele foi fiel à sua vontade quando ele foi lá e ficou com outra pessoa, porque ele estava com muita vontade e aí ele tinha que ter aquela fidelidade, aquela vontade. E parece que você está falando de outra coisa. How does it work? How do you do this to someone? Not good enough. I fell in love with her, Alice. Oh, as if you had no choice. There's a moment, there's always a moment. I can do this, I can give in to this, or I can resist it. And I don't know when your moment was, but I bet you there was one. Bom, pensando aqui rapidamente, me parece que o desejo para a psicanálise diz da implicação do sujeito com algo que lhe falta. O ser humano, né, ele se estrutura a partir de uma falta. Eu gosto muito de pensar o desejo como Lacan traz no Seminário 6, fazendo um diálogo com uma das primeiras obras freudianas, em que o Freud traz a noção de desejo, que é o projeto para uma psicologia científica, o desejo enquanto um percurso. Então, não se é um ponto de saída, nem um ponto de chegada. É um caminho por onde podemos passar na busca de uma satisfação. Parece que o desejo, ele contém em si a sua mola, né, que é tanto causa como um efeito, né, cíclico, de que a causa dele é a sua constante impossibilidade de satisfação completa. Então, o desejo, ele se orienta para um objeto, que é o Lacan traz, né, o objeto perdido, o objeto perdido, para sempre perdido, que é o motor das nossas buscas. Quer saber que caminho tomar? Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Ou seja, ele não tem um objeto definido, seria muito mais simples, né, se a gente soubesse, não, é isso aqui que vai completar essa falta estruturante que você está dizendo, mas isso não existe, né, esse objeto, ele é um para cada e não é nenhum, porque na verdade não tem também, né, parece desalentador dizer isso de uma forma clara, assim, né, de que o objeto está perdido, né, isso na psicanálise é um aforismo, né, perdido no outro.
Porque dá a ideia, então, por que a gente busca, né? Por que a gente continua vivendo? Porque há desejo, como você disse, o desejo é um caminho, e não necessariamente um fim. Né? Então, quando a gente fala de uma vontade de, eu tô com muita vontade de beijar aquela pessoa, não necessariamente isso quer dizer que se trata, acho que mais não se trata necessariamente do desejo, né? O desejo diz do modo como você funciona para chegar até aí, do que você faz para chegar até aí, porque muitas vezes a gente se engana, inclusive nessas relações de amor, que esse outro vai poder oferecer aquilo que está perdido de saída, né? Ou então que outros, né? Que não, então é uma relação aberta, é isso que vai oferecer. Eu acho que a gente pode ir relativizando isso ao longo aqui da nossa conversa, até para a gente pensar como essas relações estão sendo estruturadas e o que a gente tem procurado de cada uma também, né? Assim, como é que a gente tem se colocado dentro dessas diferentes relações. E veio assim, amor livre. Livre do quê? Seria livre de contratos? Ou seria, a gente está falando aí, livre do contrato monogâmico? Meu Deus do céu, você está terminando comigo? Não, Suzana. meu amor, eu tô aqui pensando no melhor pra nós dois, só que através do amor livre. Você agora é livre, até pra mudar de casa. Liberdade. Acho que a gente pode começar por aí. O que é o contrato da relação monogâmica? Porque fica parecendo que essa é a relação, que o amor livre é uma coisa que vem se sobrepor, se contrapor a esse amor monogâmico, como se isso também fosse algo natural e que tivesse dado desde sempre, o que não é. Né? Esse modelo de relacionamento, de parentalidade que nós vivemos hoje, ele foi uma construção durante centenas de anos, né, mesmo milhares de anos, né. Se a gente for pensar, por exemplo, o que alguns teóricos trazem, né, como um período de selvageria, tem, por exemplo, o Engels, ele faz uma leitura, né, através de um antropólogo, né, o Morgan, que então podemos localizar três formatos, né, assim, no período de construção da nossa civilização, né, moderna hoje. Então, a selvageria, a barbárie e hoje a civilidade, né, a civilização. Então, fazendo acho que uma passagem, né, nesses períodos de selvageria e barbárie, ali as relações, elas se davam sem uma estruturação. Então, eram grupos que se reuniam e ali havia relações de sexo, né, que tinha como cunho a reprodução, e com o desenvolvimento dos modelos econômicos, né, até chegarmos no capitalismo, o que foi cada vez mais tomando lugar, né, assim, de relevância é a propriedade privada. Então, com a propriedade privada, começou a ser cada vez mais imperioso manter, né, o domínio sobre essa propriedade no núcleo familiar. Com as relações sexuais sem ter esses acordos, né, restritivos, não sabia-se quem eram os pais, sabia-se quem eram as mães. To Sophie's dad. I have to tell you, he is here. I know. I invited him. You couldn't have. I don't know which one it is. Oh my God! Então, por isso as linhagens, elas, né, a gente pode fazer uma referência ao matriarcado, né, porque a referência eram as mães e não o pai, né, a figura do pai. Então, como uma questão de necessidade para uma concentração, para manter a propriedade, o controle, né, sobre a propriedade privada, foi-se com o tempo instituindo uma tentativa de segurança e de garantia de que a minha propriedade ela vai se manter na minha linhagem familiar. É importante essa estruturação que você está fazendo, Rafa, porque isso deixa claro quanto a relação monogâmica, na verdade, ela é um fruto de um processo político-econômico. Ela é fruto do capitalismo e da propriedade privada, ela não vem do nada.
Ela não é uma relação natural, como se é isso que está dado desde sempre, das origens, sempre foi assim. Não foi. E é por isso que acho que é importante a gente fazer uma pequena diferenciação, então, do que esses nomes, muitas vezes, que são tratados como a mesma coisa, né? Relação aberta, amor livre, poligamia, não são a mesma coisa. O termo amor livre, ele tem um caráter muito mais político, né? O seu uso é referido um tanto a posturas políticas vinculadas ao anarquismo, de uma subversão da lógica capitalista na relação do amor. Vem de uma questão política em que é orientado por uma tentativa de desvincular uma relação entre duas pessoas desses rótulos que seriam atribuídos por essa história que a Rafa contou. Uma vinculação capitalista, a propriedade privada, a intervenção do Estado e a intervenção da igreja dentro de uma relação entre duas pessoas. Se o amor livre é essa posição, que tem uma posição, essa nomenclatura, que oferece uma certa posição um pouco mais política, o relacionamento aberto diz, primeiro, de um relacionamento, existe uma relação em que, através dos acordos feitos por aquelas pessoas, elas podem transar, beijar ou ter algum nível de envolvimento com outras pessoas. Tudo dentro de um acordo que deve ser estabelecido entre essas pessoas. E a poligamia, ela teria o diferencial da relação aberta de que existe uma relação entre mais de uma pessoa, entre mais de duas pessoas. Então, que teria uma relação, então poderia ser um trisal, 3 pessoas que estão numa relação juntas, uma relação de amor juntas, né? E aí, ou nesse trisal, 2 pessoas podem se relacionar e uma só se relacionar com uma delas. 1000 conformações, mas ali na poligamia existiria uma relação entre mais de 2 pessoas. E aí eu me lembrei, pensando no amor livre também, agora que você trouxe, o Morgan, né, assim, quando ele vai dizer que lá que nas mais diferentes tribos, nas mais diferentes organizações sociais, havia algum nível de contrato, havia algum nível de interdito de uma lei que iria regulamentar as relações, por mais diferentes que elas fossem, né. Então, eu fico pensando, se a gente sai de uma relação que tem claramente uma base capitalista, né, uma base monogâmica, produtivista, como é a monogâmica, a gente vai cair onde? Pensar assim, tem 2 pessoas se encontram. Né? Essas 2 pessoas podem ter sido criadas por famílias da mesma classe econômica, mesma cidade, compartilhar o mesmo grupo de amigos, digamos assim. Ainda assim, elas conversando, elas vão estar lidando com diferenças. E é nesse diálogo, né, que não só que a gente vai reconhecendo os nossos gostos, né, como a gente vai reconhecendo e construindo também os nossos limites. E nessa relação, ela vai começar a identificar, opa, calma aí, isso daqui me desperta, isso daqui me dá tesão, eu gosto disso, opa, isso daqui que você fez me invadiu, doeu. Às vezes eu demorei para reconhecer que, nossa, não gostei, limite, né? Esse é meu limite, até aqui você vai. Se a gente está falando de limite, a gente está falando de leis, de regras. Se a gente está falando de leis, de regras, a gente está falando da possibilidade de uma transgressão. É aquilo que marca, vamos dizer assim, né? Tem um buraco aí entre eu e o outro. Tem um buraco aí na relação comigo mesmo, inclusive, né? Então, a tentativa de estabelecer um contrato, a tentativa de estabelecer algum laço, vamos dizer assim, simbólico, onde a gente consiga vamos encontrar pontos mesmo de encontro, né? O que a gente, vamos dizer assim, o que a gente topa e do que a gente não topa, né? Algo junto. Mas é óbvio que isso daí vai ter limites, né? Inclusive limites que vão sendo mudados, né? Porque a gente está mudando o tempo todo, né? Por isso que, assim, falar de leis, falar de regras, é falar de contratos, né? Mas isso também é falar de transgressão. Logo, é falar também daquela velha historinha da traição. Afinal, do que a gente está traindo, né? A possibilidade de trair o quê? Não é porque ainda não tem intervenção do Estado, né, nesse tipo de relação, né, a gente ainda não contratuou, digamos, de tal forma, né, que
não exista acordos, né? O acordo, eles passam... Tá citando de qualquer forma, né? Porque as pessoas às vezes acham, é isso que eu estou trazendo, né? Que ali não tem acordo nenhum, né? Mas é possível isso, uma relação sem um mínimo de acordo? Não, pensando essa discussão à luz da psicanálise, o que ela mais teria de potente para mim é a fala. É realmente a ideia da fala, assim, do que quer dizer isso do contrato. Esse contrato que a Rafaela contou, ele não está dado nem na monogâmica. Vamos ouvir o quanto de estranhamento a gente ouve na clínica, ouve na mesa do bar sobre as relações monogâmicas, de ele fez isso, saiu e não me avisou, ou, sei lá, marcou uma viagem sem me avisar, cada um se ofende, se machuca num determinado ponto, e parece que só pode ser reconhecido enquanto algo que machucou, e fazer disso uma questão quando eu escuto também que aquilo machucou. Ou seja, aquilo que teoricamente está dado na relação monogâmica, que é esse contrato, num relacionamento aberto, num amor livre, isso não está dado de jeito nenhum. Isso precisa ser construído do zero, praticamente. Né? E aí isso vai se dando na base da fala, do tropeço, claramente assim. Mas, na minha visão, um bocado do que acontece na monogamia. O problema é que na monogamia há um engano do outro de pensar que o outro sabe o que é que eu estou pensando, ou o que é que eu estou desejando, ou o que é que eu estou esperando dele, né? Eu só gostaria, o elemento que eu gostaria de adicionar, que eu acho que ele é muito patente, assim, na clínica, que eu acho que entra muito nessa máquina, né, de conservação, para conservar o modelo, né, que é esse modelo monogâmico, que é um ideal de amor romântico. Separar força. Richer, poor. In sickness and in health. To love. To cherish. As long as the passion lives. Me vem muito à cabeça como nós somos condicionados a pensar um modelo de relacionamento que muito, muito alimentado por essa imagem de amor romântico, que é o quê? Vamos viver juntos para sempre, compartilhando de uma identidade de projetos, identidade de gostos, identidade de fantasias, e eu acho que, pegando aqui um pouco o que a Bárbara trouxe, né, como que, por mais que nós compartilhemos o espírito do tempo, a cultura, sempre se insiste algo da diferença, né, então me parece que as diferenças, elas ficam tão engolidas, né, com esse formato, esse modelo também de amor romântico, que ele é uma máquina de produção de frustrações. É a frustração com que não encontramos naquilo que nos prometeram dar. E de onde veio essa promessa, né? Sempre que eu escuto essa putaria, o que eu escuto é a voz do conservadorismo. Um desejo muito grande de conservar outros ideais, não só o ideal romântico, né, mas um ideal patriarcal dessa relação de submissão da mulher mesmo, e que qualquer mudança a isso é um risco à forma como eu escolho viver, né, e aí tem aquela noção que eu falei de que a suposição de que o sujeito que está lá está gozando mais, está fazendo alguma coisa que não deveria, não pode criar nada, tem que ser daquela forma. E aí, como sempre na história da humanidade, o que surge é a ação reacionária contra a sexualidade. Então, é putaria, você não pode ficar com outras pessoas, se você está namorando uma pessoa, você não pode. Ainda que as duas pessoas envolvidas ali estejam de acordo, não pode. Por quê? Porque existe um desejo e um pacto civilizatório que tem que ser mantido a qualquer custo, seja assolando e triturando pessoas o tempo inteiro. A gente não está querendo colocar aqui também a possibilidade do amor livre ou de um relacionamento aberto como
de solução desse problema, até porque não existem soluções simples para problemas complexos. A gente não tem uma resposta, né, para oferecer assim, não, o amor livre, a gente precisa lutar por isso, vai resolver. Se trata muito mais do reconhecimento disso que a gente foi chamando ao longo da conversa de desejo, né, e do que uma relação pode te oferecer em relação a isso. De qual desses acordos pode, de alguma forma, minimamente te sustentar mesmo nessa escolha. Porque é uma escolha que tanto você dá conta de cada uma dessas escolhas, que tanto você quer. Mas para isso você vai precisar minimamente poder saber disso até para comunicar com o outro. So what? So it's not going to be easy. It's going to be really hard. And we're going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. But don't you take the easy way out. What easy way? There is no easy way. No matter what I do, somebody gets hurt. Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want, what he wants, what your parents want. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? God damn it, what do you want? Eu quero só fazer um alerta. Toda vez que pensar, eu sou uma defensora ferrenha da putaria, da palavra putaria. Era da palavra, gente. Encerramos por aqui? A gente fala primeiro. Não, era isso. Eu sou uma defensora ferrenha da putaria, e é isso. Putaria não é uma coisa ruim, é boa. Deixem a putaria. O problema dessa frase não é nem o que a gente poderia questionar sobre o que é amor, o que é livre, o que é putaria, o que é regulamentação. Mas acho que o problema dessa frase em si é que ela vem carregada de um conservadorismo, como eu dizia, que está pronto para julgar o diferente. Ter relacionamentos abertos, existirem pessoas que estão topando e experimentando, não te obriga em nada a topar, a fazer. Mas te coloca uma questão de, no mínimo, respeitar a escolha do outro, né? De deixar a história também acontecer. E aí vamos lembrar de uma coisa, né? Que quanto mais realizado a gente está, menos a gente precisa atacar o ideal dos outros ou aquilo que é o meu anti-ideal, digamos assim, né? Acho que essa problemática, ela pode ficar como um convite, né? Um convite a escutar o porquê de tanto ataque, o porquê de tanta agressividade e julgamento, né? O que isso aponta para algo que está aqui comigo também, né? Desejos inconscientes, conscientes. É legal a gente destacar, então, nesse final, talvez, que geralmente o convite que a psicanálise faz a falar, né, pôr o sujeito a falar, é para que em algum momento ele possa ouvir, se ouvir, ouvir o outro, ouvir as relações, né? Então é falar para ouvir também. Falemos. Falemos e escutemos.